Boa noite, pessoal. Tô aqui mais um dia. Não gravei vídeo ontem porque fiquei gripada, mas hoje eu tô melhor. Ontem eu orei aqui em casa, botei o chofar e saí ungindo as coisas, me ungi meus filhos. A gente sabe que começar algo pra Deus não é fácil, que o inimigo ele lança seta de enfermidade. Então eu fui orando aqui em casa, tomei mais vitaminas e hoje eu tô melhor, graças a Deus. Também a minha filha ficou gripada, mas está melhorando, graças a Deus. Que você saiba que antes de eu começar esse vídeo, eu orei para que Deus mostrasse para a pessoa que precisasse. Eu tô gravando de um celularzinho aqui velho, mas aqui eu entendi, eu li um livro que a gente tem que fazer o que a gente tem com o que a gente tem, né? E não colocar impedimento. Eu vou melhorar, já investi em equipamento. Graças a Deus, o Senhor me deu condições. Mas eu vou continuar no propósito. Quero viver uma vida com propósito. Eu falei com Deus que eu não queria só vender na internet produtos que eu tô vendendo, né? Mas eu quero fazer algo que seja com um propósito. O propósito de espalhar o reino de Deus na terra. Esse é o principal, né? Então eu te convido a pegar a sua Bíblia e abrir em Gênesis, capítulo 3. É o capítulo de hoje. A queda. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim. A mulher respondeu à serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: você não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão. E como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira, fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse. Então o homem disse à mulher que me deste para estar comigo: ela me deu da árvore que eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher lhe disse: aumentarei em muito o seu sofrimento. Na gravidez, com dor você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido,
e ele a governará. E Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse. Maldita é a terra por sua causa, em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas. E você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. E o homem deu a sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomada. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida. Queria frisar aqui que Deus ele coloca como castigo que a mulher teria dores ao ter filhos. E eu fiquei pensando, né, que a gente como ser humano, a gente gosta de fugir daquilo que nos causa dor. Quando eu fui ter a minha filha, foi tudo rápido, minha primeira filha. Falei, orei que eu queria ter um parto rápido e tranquilo. E foi o que aconteceu, né? Quando eu fui ter, ela já estava passando o tempo. Então eu tive que fazer uma cesárea, porque ela estava com dificuldade de respirar. E 4 horas da manhã eu tive dor, quando foi 1 hora da tarde ela nasceu de cesárea. E foi tudo muito rápido. E no meu segundo filho, agora, em janeiro, eu tive uma bebê, menina. Eu orei que eu queria ter um parto normal, né? E foi complicado, porque ele nasceu de 47 não. Deixa eu ver, não, foi antes da data prevista, 37 semanas. E na carteira dele tá escrito que ele é prematuro, pelo tamanho dele. Ele teve dificuldade de ganhar peso, então eu fiquei acompanhando bem a gestação dele, fazendo várias ultrassons. E quando chegou na hora, né, que foi pra ter normal, comecei a orar que eu queria ter cesárea. Queria ter cesárea e não tava aguentando a dor, né. Eu comecei a perder líquido cedo. Então eu fui logo quando eu senti a dor, fui logo pro hospital e passei muito tempo lá. E os médicos queriam que eu tivesse normal, mas eu já queria ter cesárea. Aí eu chorava, gritava e orava, meu Deus, terminar logo com isso, Senhor. Gente, é terrível, né? E graças a Deus, meu filho nasceu bem. Eu tava preocupada que nascesse morto, que no hospital que eu tive ele, nascem muitas crianças mortas. Mas o meu filho é uma promessa de Deus e graças a Deus, todos os meus 2 filhos são saudáveis. E creio que Deus tem promessa na vida deles. E a nossa vida é assim o tempo todo. Quando a gente começa a academia, no início a gente fica super animado e vai. Aí depois do segundo mês, a gente começa a ficar com raiva até do aparelho. Aí a gente tem que sair, né, desse sentimento de raiva e focar nossa mente no resultado que a gente quer, né? Para ter resultado é necessário ter dor muscular.
assim como na nossa vida, né? Não sei o que você está passando, mas Deus, Ele sabe. Sabe que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Às vezes você não entende o porquê. Talvez Deus te deu um marido difícil de lidar, mas é justamente aquele marido difícil de lidar que vai te aproximar de Deus. Porque se você não se aproximar, Ele não vai se aproximar também. Então a gente tem que olhar para nós mesmos e buscar a nossa transformação. A gente tem que buscar a transformação na gente, que a gente quer ver nos outros. Então é se aproximando de Deus, é tirando um tempo para Ele todos os dias, é dando prioridade para o reino e é vivendo uma vida com propósito. Se Deus te chamou, começa. Não coloca impedimento. Começa. Eu sou uma pessoa super tímida, introvertida, mas eu tive que vencer essa barreira. Claro que eu fiz um curso que me ajudou bastante. Um curso que me ajudou a baixar as barreiras, as legalidades que são o medo, a vergonha, a timidez. Enquanto você viver nisso, você não vai avançar no propósito que Deus tem para você. Você não vai prosperar. Porque Deus é o lado positivo da matéria. É o lado que inspira a fé, o amor, a alegria. Então você tem que observar o seu estado, se está alinhado com Deus. Porque ao contrário disso, você está alinhado com frequências baixas que não vão te levar a avançar. Então depois que eu fiz esse curso, eu tive muita consciência, abriu muito, expandiu muito a minha consciência. E eu passei a ver que se eu quisesse ter uma mudança na minha vida significativa, eu teria que viver o propósito, o caminho de maior permissão que Deus tem para mim. É viver aquilo que Ele me chamou para fazer, que é ser missionária na palavra dEle. Então, nessa noite, aceita o chamado que Deus te deu também. Talvez seja para glorificar Deus lá no seu trabalho. CLT mesmo. Hoje tá um boom, né, de ser empresário, de que todo mundo tem que ser empresário. Mas tudo tem o seu tempo e tudo tem o seu propósito. Sabe que você tá no tempo, no lugar certo que Deus permitiu. Então eu não entendia porque nunca dava certo, né? Os trabalhos, eu sempre ficava muito pouco tempo. E o último que eu fiquei agora, eu até fiquei uns 7 meses. E uma vez eu trabalhei 1 ano. Mas sempre acontecia alguma coisa pra eu sair. E eu creio que Deus tem um propósito muito maior do que ficar, né? Era muito cansativo sair de casa, pegar 4 ônibus todos os dias. Já com a minha filha, né, que eu tinha. Chegava em casa, eu tinha que fazer as coisas pra ela. Então, depois que eu engravidei do meu outro filho, eu pedi pra Deus que eu pudesse trabalhar em casa, né, cuidar dos meus filhos, ficar perto deles. Mas é isso que realmente eu quero, espalhar o reino de Deus na terra. Eu vou fazer uma oração. Se você ficou até o final, receba essa bênção. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto dele. Que o Senhor te ilumine, te fortaleça, te guie em toda a verdade, justiça e santidade. Que o Senhor retire de você todo medo, toda limitação, toda ansiedade, tudo aquilo que te impede de viver o propósito maior que Ele tem para você. Que seja retirado agora em nome de Jesus. Você é filho, você é herdeiro, você nasceu para governar, para brilhar, para manifestar a glória de Deus aonde você estiver. Deus precisa que você abra a sua boca também. Porque assim como esse vídeo está chegando para você, que
talvez de alguma forma te inspire a gravar um vídeo ou fazer alguma coisa para Deus. Ele também pode te usar para inspirar outras vidas, para salvar outras vidas. Hoje eu fui na igreja e tinha uma menina que a pastora orou por ela e disse que o inimigo estava andando ela para ela tirar a própria vida, para jogar ela numa depressão. E é uma moça nova, adolescente, que ouve muitas coisas ruins em casa, da sua família, com certeza. Só ela que é crente. E todo culto ela chega e vai louvar. E eu acredito que aquilo ali para ela é um alívio, quando ela tem a oportunidade de louvar a Deus. Com que eu louvo também, eu sei que para mim é um alívio. Então, eu sei como ela se sente. Então, louve a Deus. Não sei o que você está passando, mas toda vez que você louvar a Deus, Deus vai te dar um alívio na alma. E você vai ver a graça dele se manifestando na sua vida. Bom, amados, esse é o vídeo de hoje. Curte, comenta e compartilha e marca o sininho para você não perder nenhum dia